Boa noite. Para quem está assistindo agora depois, né? A gente vai falar hoje, né? O tema da nossa live é como transformar o ambiente que vivo. Então a gente vai falar muito sobre o nosso ambiente, sobre os pais, sobre família, sobre ambiente de trabalho. Forlan entrou já, que bom. Minha irmã entrou. Vamos falar sobre filhos. Oi! Oi, boa noite. Agora sim, de camisa, né? Agora sim, né? Tá travando? Tá tudo ok? O áudio tá Não, tá bom? ótimo. Se tiver travando, alguém fala. E lembrando, Forlan, se travar, você entra pelo seu e depois eu solicito lá, tá bom? Tudo ok. Que legal. Tem bastante gente que falou que ia vir de volta porque queria que a gente tivesse continuado aquele dia, né? E a gente falou que ia continuar, mas a gente resolveu esperar um tempo, né? E Sim, que sim. bom, ó, tem bastante gente que estava aquele dia com a gente que está entrando aqui de novo. Então, eu já comecei a falar um pouquinho. Se você souber fixar o tema embaixo. Oi, Flávia. Se você souber fixar o tema embaixo, eu não sei fixar o tema, mas eu já Digita falei um ele, pouco a respeito. Carla. Digita o tema e clica em cima e segura. E clica em cima. Fica segurando. Fixa. Vê se você Como... consegue aí. É que a Eliane tá fazendo live agora também. E fixa? É isso? Sim, só segurar nele. Aí, ó, deu certo. Peraí, vou tentar fixar nele aqui. É muita tecnologia para nós. Calma, a gente vai É, então, aprender não ainda. dá. Não tem problema. Se alguém Não dá. souber e conseguir fixar o tema pra gente aí, como transformar o ambiente que vive, eu agradeço, tá? Então, eu já comecei falando um pouquinho a respeito do que a gente vai falar, até para quem vai assistir depois, né? Que tudo é nosso ambiente, que a gente vai falar da nossa Sim. casa, a gente vai falar de família, a gente vai falar de filhos, a gente vai falar de trabalho, ambiente de trabalho também. Olha, tem várias pacientes minhas que estão aí, a Lili tá aí também. Que legal, Minha gente. mãe, meu pai, tem tia. Ah, Muita gente. então eu vou me É, apresentar, que você pediu para eu me apresentar, né? Que você falou que na outra live eu não me apresentei. Você também se apresenta, porque às vezes tem gente que não te conhece aqui. Então, nós, né, eu sou fisioterapeuta, nós somos fisioterapeutas, nós trabalhamos com as mesmas técnicas. Então, trabalho com a microfisioterapia, a leitura biológica, onde a gente vai identificar o indivíduo como um todo, buscando identificar os sintomas, a causa, por que tudo isso começou. A gente tem a formação de ciclos de vida. Quem não viu a nossa live anterior, a gente falou a respeito de signos, a gente falou um pouco a respeito de que filho nós somos, né, Furlan? E a gente sentiu, isso. as pessoas pediram essa necessidade de a gente falar mais a respeito de algumas coisas que a gente pincelou na outra, que a gente começou a falar de ambiente, a gente não queria expandir muito, né? Mas então eu atendo em São Paulo, atendo em Sorocaba, atendo em Capão Bonito, que é onde eu tô aqui, que é a cidade que eu vivi até os meus 17, a minha mãe continua morando aqui. Então você se apresente agora, por favor. Boa noite a todos. Meu nome é Fernando, sou fisioterapeuta. Sou natural de Mineiros, no interior de Goiás, moro em Goiânia, minha clínica aqui em Goiânia. Trabalhamos com as mesmas técnicas, com a micro, com a leitura biológica, com ciclos de vida, com técnicas que possibilitam nós fazer algumas partes do corpo, desbloquear emoções e fazer com que o pessoal enxergue a vida de maneira diferente. Mas, Carla, antes da gente começar, eu acho que seria importante, como vai ficar gravado no YouTube, no IGTV, Uhum. salientar que a gente não está colocando opinião nenhuma nessa live, livre de qualquer opinião, de liberdades, de escolhas. Nós não estamos propondo, a gente está falando só uma vivência nossa de algum Exatamente. tempo já. Simplesmente estamos, como o Corbel nos diz, dando um presente, nada mais que Exatamente. isso. Cada um alimenta esse presente da melhor maneira, como queira. Para que a gente Então, possa sair desse piloto automático, né? com Então, certeza. achar que a gente vai ser levado pela massa, que a gente vai igual todo mundo, não, que a gente possa sair fora da curva, né? Nossa, você é diferente, muito obrigada. Então, mas como transformar esse ambiente em que vivemos? Essa é uma pergunta bem complicada. Eu pus no meu Instagram essa semana também. Eu fiquei até satisfeito com uma pesquisa que eu coloquei. O que interfere mais no ser humano? O ambiente ou o nosso genes? Eu acho que 83, 84% colocou o O ambiente. ambiente. Realmente é Uhum. o ambiente. E eu fui buscar algumas coisas na literatura.
que essa briga não é de hoje, essa briga é muito antiga. Eu fui até em 1500 buscar informações de alguns filósofos. Mas o que influencia a nossa trajetória de vida? Nossas casas, nossos lares, nossos trabalhos? Sim, tudo é reflexo da nossa vida ao nosso redor. Ou podemos resolver as coisas, procurar melhora, ou podemos, como a gente falou na live passada, né, Carla, ter a síndrome de Gabriela. Nasci assim, cresci assim, e eu vou ter que viver assim. Assim. Tudo são ferramentas que você tem escolhas de vida. Quando observamos os seres humanos, você vê a diferença. Um é alto, outro é baixo, um é magro, outro é gordo. Isso são coisas biológicas. Mas também tem os traços comportamentais dos seres humanos, que são as diferenças culturais ou genéticas. Hoje a gente fala que a maior diferença é cultural. Com certeza. E como eu falei que eu fui lá em 1600, 1500, lá teve uma briga bem bacana de um filósofo inglês chamado John Locke, em 1632. Pensa quanto tempo faz isso. Segundo ele, um recém-nascido era uma tábua rasa. O que é uma tábua rasa? É uma página em branco. Ele era responsável pela sua vida. Simplesmente ele nascia e resolvia. Corroborando com ele, em 78, agora recente, um Frank Million, ele fala que os seres humanos são infinitamente maleáveis, são totalmente à mercê do seu ambiente. E nós provamos isso. O único ser animal que é capaz de viver na linha do Equador ou num frio extremo é o ser humano. Os outros animais, cada um tem seu habitat próprio. Então nós estamos à mercê do nosso ambiente. Contra eles, que aí a gente foi lá, num filósofo físico francês, René, em 1596, ele nos fala de uma posição nativista. O que seria essa posição nativista? Ele defende que Jorge é inteligente porque seu pai era inteligente. Que Ana faz balé porque sua mãe é uma bailarina. Que se Mário é delinquente é porque veio do sangue. É aquele famoso ditado popular: filho de peixe, peixinho é. Porém, essa posição, ele defende que todas as tendências nasceu, cresceu, é assim da Gabriela, igualzinho. Não pode mudar por nenhum tipo de Eu aprendizado. nasci assim, eu cresci Eu assim, cresci você assim. sempre. Porém, quando a gente vê isso, tem vários erros básicos da genética, a gente prova que não se passa informação de comportamento quando nasce. Não é porque você é fisioterapeuta, microfisioterapeuta, porque só gêmeas vão ser. Você não passa isso para elas. Pode ser que elas tendem a ser por causa que elas vão espelhar na mãe. É bem diferente. E é por Não isso vai que a passar. gente estava falando na outra live que a pessoa pode se sentir frustrada, né? Porque ela não ocupa a posição que ela realmente é. As pessoas da família dão uma função para ela que não é dela. Você tem que dar continuidade no negócio da família, mas ela não quer. Ela não quer administrar a empresa, ela não quer trabalhar com aquilo, ela quer ser outra coisa, né? Oi, Alan. E ela quer ser outra coisa e não consegue, porque eles querem que ela dê continuidade. Às vezes ela não tem esse desejo, essa vontade, ela quer mudar, né, esse ambiente. Sim, é o que a gente falou na live passada, que cada um tem sua função no clã, que quando se Exatamente. descobre isso, as pessoas se redescobrem, elas começam a viver. Simplesmente, os genes criam as bases, mas a cultura, o ambiente, desenvolve os seres humanos. Eles não transmitem, é o que eu falei. Eu vou criar um filho músico. Você não tem como passar esse gene para ele. Não. Mas você pôr ele no meio dos músicos, a tendência é que ele seja um músico. O ambiente molda os seres humanos. Porém, quando você se reposiciona na sua família, você, às vezes, sai totalmente daquele ciclo, parei. Se o pai é músico, a mãe é música, eu tenho que ser músico. Quando você reposiciona, vira médico. Vai para outra parte totalmente diferente. Exatamente. E vai. Então, é o que eu estava vendo, né, numa das nossas apostilas de trabalho, que tudo é transmitido de uma geração para outra, para que você melhor se adapte ao meio. Mas aí o nosso papel, né, nas técnicas que a gente trabalha, é reposicionar esse indivíduo.
né? Porque às vezes esse ambiente que ele vive, ele não está se sentindo tão feliz naquele ambiente, ele não gostaria de ser assim, ele não se reconhece, ou às vezes ele não consegue se acertar em nada, ele só fica mudando de posição, ele não quer ser isso, não quer ser aquilo, ele não consegue definir que faculdade que ele quer fazer, que profissão que ele quer ter, ele não sabe o tipo de relacionamento ideal, ele não sabe onde ele quer morar. Então são aquelas pessoas que se sentem muito perdidas, né? Que a gente falou bastante disso na live passada, né? Sim. A gente acho que deixou bem claro. Quem perdeu a live passada, no IGTV, no YouTube, tá a live lá, porque a gente falou dos filhos, da posição 1, 2, 3, 4, 5, 6, e de algumas ferramentas, de algumas energias da base, que a gente fala, não são signos, nós não somos astrologistas, mas são a energia da base do nascimento, o que nós não conseguimos falar de todos, são 12 energias, são muitas, muita Muita informação, coisa. e é muito individual, que quando você vai fazer uma grade, você coloca uma grade sobre a outra, sobre o nascimento, sobre o signo, sobre do pai ao primeiro, da mãe ao quarto, e tem muito isso. Então a gente tem que sobressair. É uma coisa bem individual, que a gente falou, quem tiver afim pode chamar nós no direct, que a gente faz mais explicações sobre isso. E tudo que a gente falou, né, na live passada também, é o que ninguém imagina, né? Então a gente falou sobre abrir a cabeça, né? O quanto a gente também, né, quando a gente foi no curso, né, muita coisa mudou, coisa que a gente ouviu, impactou, que a gente tem que assimilar depois. O que a gente pretende aqui e o que a gente ficou da live passada também, às vezes você pode pensar, eles falaram isso, tal, mas a gente fica muito cansado porque é muita informação. Então, Muita por isso que a gente informação. fez uma live de 1 hora e no final a gente até conversou, a gente estava super cansado, por quê? Porque é muita informação, assim como o que a gente pretende passar, que é o que o Forlan já começou a falar, esse monte de informação, que às vezes você nunca pensou nisso. Nossa, verdade, né? Às vezes eu tô seguindo isso, tenho vontade de mudar, tem uma coisa que tá lá dentro e você pensa assim, será que eu mudo? Será que eu não mudo? Então, o que a gente quer mostrar para todo mundo é que tudo é o nosso ambiente. O nosso gene, ele não é nada. O projeto Genoma mostrou isso, né? Tanto que tem um Verdade. livro do Bruce Lipton que ele fala de Evolução evolução espontânea. Você tá com ele aí? espontânea. Não estou com ele aqui, ele está lá no consultório. Uhum. Então, esse livro, gente, ele vai falar a respeito disso. Ele fala da evolução, do período que nós estamos vivendo hoje, que ele fala que a gente está entrando numa nova era, né? Que ele fala no livro até que ele pode chamar de holismo, que é quando está acontecendo de novo a junção da ciência com a religiosidade, porque houve essa separação, né? Uma época muito mais a religiosidade, depois começou a decair, começou a ser demais a ciência, até chegou no projeto Genoma e daí começou a subir de novo, que é uma época que a gente está vendo agora, né? Dessa junção da ciência, Transformações. transformações, exatamente, exatamente. E muitas pessoas falam assim, eu tenho consciência do ambiente. Ok, você pode ter consciência do ambiente. Mas tudo na vida, como eu já falei acho, na primeira live com o Igor, com você, eu sempre repito isso, tudo é frequência. Uhum. Então, como sair dessa frequência? Isso Isso. é bem complicado, Carla? Não, não é. Não, Para nós não somos. Nós temos ferramentas que podem ajudar muitas pessoas a sair dessa frequência. exato. Como a gente falou, o ambiente, ele nos proporciona subir, mas ele também joga lá para baixo. Gera traumas físicos, psicológicos, emocionais, químicos, tóxicos, não importa a que nível esses traumas. Dentro de ferramentas com a microfisioterapia, nós conseguimos desbloquear essas memórias, né, Carla? O que o Eduardo está perguntando, né? Quando de mudança, ela deve ser estrutural de energia. Tudo. Que na verdade tudo isso está interligado. A estrutura está ligada com a energia. Assim como nós temos um corpo físico, mas a gente tem o que faz a gente vibrar, você ser você. Né? Quando o paciente pergunta para mim o que é energia, mas como que a gente poderia classificar isso? Então, quando a gente vai, por exemplo, num velório, quando a gente vê alguém que a gente gosta ali, mas essa pessoa morreu. Você está vendo o corpo físico dela, mas cadê tudo aquilo que fazia ela vibrar? Aquilo não está mais ali. Então, nós somos feitos de vibração, nós somos feitos de frequência. O tempo todo a gente está mexendo na nossa estação. Né? Por isso que em alguns momentos tem pessoas que fazem parte da sua vida, tem pessoas que não fazem mais, aquela frequência não bate mais, aqueles amigos, você não tem mais ligação. Claro que com as pessoas da nossa família isso também acontece, às vezes você está mais ligado com algumas pessoas, daqui a pouco você não está mais, porque você não consegue ouvir aquelas histórias, porque você já pensa diferente, daqui a pouco você pode começar a trazer as pessoas da sua família, ouvir, é isso que acontece com a gente, né, Forlan? Às vezes a gente Sim. tem um choque quando a gente começa a entrar
a gente começa a buscar esse tipo de tratamento, as pessoas não buscam, mas você começa a apresentar, as pessoas veem que você começa a mudar, aí elas começam a perguntar, mas como que faz isso? Como é que você trabalha? E foi aí que a gente conseguiu também entrar com o nosso trabalho na nossa família, no nosso grupo de amigos, né? De amigos, sim. Uhum. Porque as pessoas não entendem que a marca fica ali. A marca. O ambiente deixa a marca. E eu Deixa. sempre falo, eu dou um exemplo muito grande. Quando a marca fica, eu dou um exemplo, não sei, alguns seus pacientes, são a maioria, tem muito pessoal de São Paulo, mas do interior vai entender o que eu vou falar. Um cavalo charreteiro, ele tem um negócio na cara chamado tapa, que ele faz assim. Quando as pessoas bloqueiam a informação, ele só olha aquele problema. Quando a gente Uhum. passa por alguma técnica, como a micro, a leitura, simplesmente eu falo no paciente, você vai ter outro olhar do problema. Às vezes não tem problema nenhum ali. Talvez é um jardim bonito. O paciente só está vendo, lá tem um pezinho de mato maior. Ele só olha para aquele mato. A hora que ele tira esse famoso tapa, ele vai enxergar aquela grama, aquele jardim bonito. Eu falo que ele estava olhando um problema, às vezes ele ergue a cabeça, tem uma porta para a direita, uma porta para a esquerda, tem várias saídas. Que eu falo que o bacana de fazer a micro, a leitura, é simplesmente destravar emoções, a pessoa enxergar a vida de maneira diferente. Nós não resolvemos os problemas de ninguém. Conseguimos corrigir para eles verem a vida de forma diferente. Exatamente, mudar essa percepção do ambiente que eu estou vivendo. Então, por isso que a pessoa pode tanto, né? Ela fez a micro, ela pode mudar a percepção a ponto daquilo que estava incomodando não incomoda mais. A pessoa ao seu redor continua a mesma e você vê que aquilo era algo ligado com você. Como você pode tratar e você falar assim, eu não quero mais ficar aqui também. Isso daqui não faz mais sentido para mim. Né? Então, quando você passa, por exemplo, por uma sessão de micro, quando você passa por uma constelação, quando você vai tratar com homeopatia, independente da técnica que você faça, essas técnicas complementares e integrativas, às vezes você vai tratar e você vai mudar tanto e que se as pessoas que estão com você não te acompanham, você não consegue mais ficar. E é por isso que as coisas começam a mudar. Então a gente faz de Sim, tudo para que quem está do nosso lado faça o quê? Vá puxando junto com vai você puxando. para que ela também faça o quê? Para que ela também mude. Né? Então, tudo que a gente está falando aqui, a gente está baseado muito no Bruce Lipton, né, Furlan? Eu queria falar a respeito Estamos disso, lendo que muito depois a Bruce gente vai Lipton. dar dica de livro, né? Uhum. Uhum. É bem isso mesmo. Nós estamos falando em embasamento em cima do Bruce Lipton, em cima de consultório, em cima de vivências, em cima de cursos. Eu sempre falo, nós temos nossa opinião pessoal, sim, mas a maioria 99% do que a gente fala é embasado em um livro, em um artigo, em um professor, em alguma coisa bem Exatamente. concreta, com os dois pés no chão. Sempre tem que estar os dois pés no chão, sempre organizando a vida e buscando. Igual quando a gente atende, nossa, meu marido mudou tanto. O marido, nossa, minha mulher mudou tanto. Peraí, ele nem veio aqui no consultório, não é ele que mudou, você que está vendo o outro de Ah, forma pois. diferente. Exatamente, exatamente. E eu até falei com um pai que teve um. Eu fui com a minha mãe num local aqui, fiquei esperando no carro. E o pai de uma criança que eu atendi recentemente veio falar, porque esse pai não passou ainda. E eu brinquei com ele. Que ele falou assim que o filho tinha melhorado, mas que ainda estava faltando um pouco. Aí eu falei assim pro pai, o que que eu falei para você que é o ambiente? Quando é que você vai? Ele, ai meu Deus, ele falou assim, eu sei que ele vai assistir essa live depois. Ele falou, se você contar para minha mulher que você vai fazer live, ela vai fazer eu assistir. Por quê? Porque a gente precisa pensar que nós, a nossa casa, o aquário do nosso trabalho, então a gente precisa pensar que a nossa vida, a gente está muito dentro de um aquário. E dentro desse aquário, a gente tem essa água, a gente tem os peixinhos nadando. Então, por exemplo, eu, meu marido e minhas filhas. Então, eu e meu marido, nós vivíamos num outro aquário. E agora a gente resolveu montar o nosso. Só que a gente está trazendo para criar as meninas o quê? A educação que os nossos pais nos deram, a forma como a gente viu esses pais se relacionando, a gente traz tudo isso. A gente traz as nossas crenças, como a gente cresceu, as nossas histórias de vida. Então, são duas pessoas diferentes formando uma nova família. Então, se esses pais começam a criar essas crianças, começa a ter essa confusão em relação às crenças, a tudo mais, vai dar certo isso? Não vai. Então, esse aquário pode começar a ficar o quê? Poluído. Porque cada um tá querendo fazer a sua maneira, não tem uma ordem, não tem nada ali em relação às crianças. Então, a gente fala, tudo precisa ter ordem, né? Que nem a constelação fala muito. Então, por isso que a gente fala que quando eu vou tratar uma criança,
essa criança está vibrando as ondas do aquário do pai e da mãe, porque ela está morando no aquário deles, com as crenças e tal. Até ali a criança vem pura, como o Forlan falou. É a gente que começa a moldar, é o ambiente que ela está vivendo que começa a moldá-la, né? Então, por isso que a gente fala, tratei a criança, ok. Agora, se tem coisas que ainda continuam a movimentar esse ambiente, como é que está o relacionamento dos pais? O que que os pais estão vivenciando? Eu tratei esses dias com o Saikei uma criança, e aí a mãe, ele estava bem, tal, aconteceu alguma coisa, não sei o que que foi, o que que está acontecendo em casa? Aí era uma questão com o pai. Então vai fazer isso, 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 tá bom. Ficou bem por uns dias. O que está acontecendo, mãe? Agora não é nem a criança e nem o pai. Sou eu. E daí tinha uma questão dela, trabalhamos ela. Recebi mensagem dela terça-feira, falando assim, agora tá tudo calmo. Tudo Então, o que certo. que a gente trabalhou? Se não trabalha todo mundo, né? O que a gente fala, não adianta eu tirar o peixe do aquário, limpar e ele Limpar voltar a e nadar na água soltar. suja, né? O que que é legal? A gente tirar todo mundo, trocar a água e A voltar água. todo mundo a nadar numa água limpa. Então, por isso que a gente sugere, por isso que a gente fala do ambiente, por isso que quando a gente vai tratar pai, mãe ou quem mora junto na casa, a gente pede para vir todo mundo. Para mexer, né, Forlan, nesse ambiente, Mexer nesse no aquário campo, né? todo. Uhum. Mas, igual, quando nem todo mundo tem possibilidade de levar todo mundo, concordo. Com certeza. Sempre eu falo, a água desce, a água não sobe. Então, quantas mães que levou crianças, eu falo, começa a atender a criança, eu vejo que o problema é, vamos trocar o paciente. Pode tirar seu filho daqui, você que vai deitar. Porque Uhum. sempre a água desce, cascata. Uhum. Se você tratar uma criança, não vai interferir tanto na mãe. Quando você trata uma mãe, vai interferir diretamente em todo o clã, Uhum. na família. Porque sempre a água desce. E muitas mães não entendem isso, porque entra o desespero, o amor. Não, eu preciso que meu filho melhore, eu preciso. Não, calma, gente. Como é que sai Não esse não quer ambiente? resolver 50 anos em 45 minutos. Não é assim, não é milagre. É uma forma de ver a vida. Nós conseguimos, nós estamos no curso, eu trabalho com isso há 10 anos, a Carla tem mais tempo, né? A Carla é bem mais velha. É, Um mês. um mês, ela é bem mais velha. A gente trabalhou isso 10 anos, não é do dia para a noite que a gente conseguiu mudar as coisas. Não, Conosco mesmo. não. É gradativo. É como sempre fala, a vida é feita de estações. A Tem gente que tem dar constante pausas. mudança também, né? A gente não tem uma vida perfeita, né? Porque a gente tem essas técnicas, porque a gente tem esse conhecimento. Não, a gente está sempre lendo livro, trocando informação, falando a respeito de paciente, identificando por que que a gente está atraindo os pacientes, o que que a gente tem para mudar também. E uma coisa que eu acho que as pessoas às vezes não sabem é que essa criança, né, esse filho ou nós podemos trazer tudo que nossos pais vivem até 72 dias antes da nossa concepção. Então, mais ou menos 2 meses, 2 meses e meio, porque é o período de maturação dos gametas. Então, tudo que acontece nesse período, né? Então, nós somos aí os engenheiros genéticos dos filhos, né? Então, tudo que acontece até 2 meses antes da nossa concepção pode vir nessa criança. Então, pode influenciar, sim. Pode ser que isso ative, pode ser que isso fique a vida inteira lá nesse fundo do rio, essa memóriazinha fique lá no fundo, pode. Mas pode ser que por algum fator isso venha à tona. Então, com a micro, né, que até que é o nosso carro-chefe, que a gente trabalha microfisioterapia, leitura biológica, a gente consegue identificar de onde vem essa memória, né, porque é tudo muito embasado na embriologia, nos tecidos. Então, quando a gente vai identificando, isso tem correlação com qual tipo de sintoma que você está naquele momento. Então a gente consegue encontrar essas memórias, sejam essas memórias que vêm de tudo que foi vivido lá atrás, que está influenciando, ou se você está sofrendo influência desse ambiente, da casa que você está morando. Né, Forlan? Até isso. Com certeza. Até a casa. A casa, você tem um exemplo próprio da casa, né? A casa Sim. interfere muito, a energia própria. Tudo tem energia. A vida é feita de energia. Nós somos energia. A física quântica nos prova cada dia que tudo é energia. Nós fazemos parte dessa energia, porém nós podemos sair dela e criar a nossa própria energia.
A gente tem essa questão da memória do ambiente, do local, que, por exemplo, né, quem aqui já viajou, as pessoas que visitaram os campos de concentração, as pessoas que visitaram o local lá do World Trade Center, até um amigo meu recentemente que tinha ido para Nova York, acho que ano passado, ele falou que é horrível você chegar perto, você chegar nesse local onde houveram tantas mortes, onde houveram pessoas com medo. Então, por exemplo, nesses campos de concentração, os locais onde se tiveram muitas mortes, onde se tiveram guerras. Então, por exemplo, você entrar num hospital, você entrar dentro de um cemitério, como que é a energia desses locais? O ambiente tem memória, assim como a gente não imagina que a joia tem memória. A joia também tem memória, então joias de família, móveis, sabe esses móveis de leilão, essas coisas que você vai porque a pessoa perdeu tudo, você comprar esse tipo de móvel, gente, isso não é bom. Então a gente tem que arrumar alguém que faça uma limpeza, mas o que é uma limpeza? Não é bom, Né? mas pode Mas reorganizar, né, Carla? pode, exatamente. Tudo a gente pode reorganizar, a gente pode Sim. mudar, trabalhar com a energia da joia, a gente pode trabalhar com a energia da joia. Tem várias coisas que eu posso fazer. Então você imagina, se você compra uma casa de uma pessoa que ela vendeu a casa porque ela quebrou, ela faliu financeiramente. Gente, isso é bom? Teoricamente não. Mas você pode fazer algo para reequilibrar. Pode. Então você comprou uma casa onde alguém morreu nessa casa, né? Então, às vezes você entra num quarto, às vezes você não sabe a história, mas às vezes você não se sente bem. Então, o ambiente, ele tem memória. Você quer falar um pouco a respeito disso, Fernanda? Não, é justamente isso. O ambiente tem toda a memória. Você chega no lugar, você. Opa, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Aí fala assim: não, são pessoas que têm sensibilidade. Não. Todo ser humano sente isso. Todo mundo passa perto de um cemitério, não sente muito bem. Uhum, Justamente por causa da memória que está ali. uhum. É, como a Carla falou, tudo tem memória. Comprar uma casa que alguém faleceu é ruim? Bom, não é. Porém, em cima de técnicas, você consegue resolver isso e harmonizar o local. Tudo pode ser harmonizado. Não existe, então não posso comprar essa casa sem demolir? Não, se demolir, aquela memória está lá do mesmo jeito. A memória Exatamente, continua. É igual exatamente. no corpo. Tudo que você passa, as memórias ficam no próprio corpo. Assim como Nós conseguimos, através da microfisioterapia, eliminar essas memórias. Na casa, tem o técnicas Feng para fazer a Shui, mesma coisa. Feng Shui, Feng questão até Shui, do radiestesia também, né? radiestesia. Sim. Radiestesia trabalha. Uhum. Orações. Orações também ajuda. Tudo potencializa, tudo ajuda. Nada separa. Independente da crença, tudo você pode reorganizar, tudo pode colocar em panos limpos, vamos usar esse termo. Então, eu não sei quem é o Nisa Praia Eu Grande, mas também. alguém está perguntando, mas elimina-se como? Então, tem técnicas como o Feng Shui que você consegue reequilibrar com plantas. Tem várias coisas que você pode fazer. A radiestesia também ela vai reorganizar algumas coisas para equilibrar essa energia, essa memória que ficou no local. Tem várias formas de. O Teta Healing eu Teta não Healing, minha sabia. irmã está falando Ah, que Teta Healing, legal. Eu não sabia realmente. que o Teta Healing trabalhava. Olha que legal. Eu Então também já não tem sei aí muito sobre ele, mas minha Feng irmã sabe, Shui. então. Faz uma live com ela, radiestesia, o Theta Healing, que a Laís está falando aí, que eu não sabia que ele ajudava. Então, tem técnicas que podem reorganizar? Tem. Mas a mesma coisa, ó, joia, né? Ah, de quem que você ganhou essa joia? Então, a gente tem como fazer uma limpeza da energia dessa joia, às vezes, de quem trouxe, de quem usou. Ah, é verdade, o reiki O também reiki, consegue, verdade. é verdade, usando Flávia, boa. símbolos, tem como você Uhum. limpar o ambiente. Às vezes você vai ter que associar tudo, porque tem uma energia ali muito forte que continua. A gente Não, pode, por exemplo, mudar de. Pode falar. não existe técnica uma melhor que a outra, existe, Não. cada um tem a sua percepção, cada um sente Aquela que, na alguma coisa verdade, vai melhor. ser necessária, né? A que chega para você, eu sempre falo, igual muitas pessoas, nossa, são formados a micro, total, P9, MKE, tudo bem, a Carla professora, não sei o quê. Eu vou ali na pessoa que tem um P2, cara, se você E for na você foi P2 é que você ela? precisava daquela pessoa. Exatamente. Se chega um teta healing aqui na minha casa, é que minha casa precisa de um teta healing. Se chega o reiki, é que precisa do reiki. Tudo são Uhum. energias, as coisas fluem naturalmente. É que nós conseguimos, às vezes, complicar, querer nadar contra a correnteza, né? Patrícia, precisa.
Com Sendo bem certeza. sincera, precisa, porque essa joia é de uma pessoa que carregou uma informação, que viveu as coisas daquela maneira, o que que ela viveu com aquela joia. Eu vou contar uma história minha mesmo, que eu usava um pingente, né, que era do meu pai. Então aquilo ficava o tempo todo em contato com a pele de quem? Dele, isso lá atrás. E eu tinha uma certa alergia de usar. O colar, para mim era o colar, o pingente era meu. E eu tinha uma alergia, coçava, machucava. Eu contei essa história para quem é meu aluno, eu contei essa história na sala. E coçava, coçava. E um dia eu tinha ido tratar com a micro lá em São Paulo, na época que eu era paciente, não tinha feito a técnica nem nada. E me perguntaram: de quem que é esse colar? Meu. De quem que é esse colar? Meu. É meu. E eu falando. Na quarta vez que eles perguntaram: tudo é seu, pingente, colar? Eu falei: não, o pingente era do meu pai. Meu pai já era falecido. Então, a partir do momento que ele me explicaram da joia e tudo mais, eu tirei. Eu tirei. E quando eu coloquei outro colar, eu não tive mais alergia. Então a gente fala, a joia tem informação, tem memória, tem a questão daquela joia ter entrado em contato com a pele de outra pessoa. Então, isso são coisas que a gente nunca imagina, tá? A gente nunca imagina, tem alguém que pode nunca ter escutado falar isso na vida, mas isso é um fato. Essas joias, elas trazem uma informação. Então, tem uma forma de você limpar essa joia, que ela fica mais leve. É uma sensação assim, que a gente consegue mostrar na hora. Você coloca a joia, limpa a joia e devolve para a pessoa. Com a leitura, né, Forlan, não sei se A uma noite leitura, sim, deles. tem um caso aqui, eu vou falar ele por cima, porque ele é bem pesado. Nós Uhum, estávamos na Bélgica, no curso da Josi, e uma paciente, não, uma colega nossa de trabalho com anéis. uhum, E totalmente bloqueada, a vida inteira bloqueada em tudo. Quando a gente descobriu o porquê dos anéis dela, tirou os anéis dela, a pessoa simplesmente transformou. Eu não posso falar mais porque é uma coisa bem confidencial, uhum, tal. Ela tinha 4 anéis no dedo. Simplesmente uhum. esses anéis representavam uma época da vida dela bem terrível e ela queria carregar isso em lembrança a isso. A hora que ela tirou, se tornou outra pessoa. Inclusive, foi um ápice do nosso curso da imersão na Bélgica. Então a gente às vezes nem imagina, né, que isso pode. Então, assim, o ideal sempre é você limpar essa joia. Tem diversas formas, gente. Você Sim. pode, com uma oração, rezar para a pessoa que usava essa joia, colocar água Agradecer. benta. Você pode agradecer por essa joia hoje estar com você. Você tem que as outras formas a gente não pode abrir muito essas questões, mas assim, Sim. tem pessoas que podem limpar, que podem te ajudar com isso. O Feng Shui, a radiestesia, acredito que o Theta Healing, sua irmã pode confirmar pra gente aí, também pode ajudar. Não sei se ele pode ajudar também na limpeza das joias, mas a gente precisa entender que tem muita coisa do ambiente, claro, além de nós mesmos, que pode estar influenciando na sua vida. Eu tive uma paciente que ela também, foi engraçado que um dia eu olhei para ela e eu pedi para ela tirar, né, para atender com a micro, tirar os metais e tal. E ela tava com um brinco. Era a segunda sessão dela já. E ela foi passar comigo porque ela falou que ela não conseguia ter relacionamento nenhum. Ela não conseguia ter alguém. E na hora que ela foi deitar, eu falei assim: esse brinco é seu? Mas eu só perguntei, tá? Aí ela falou assim: é meu. Eu falei, então tira ele. Aí ela, por que tirar? Eu falei, não, você vai deitar. Da ela, mas tem alguma coisa a ver o brinco? Eu falei, pode ter. Comecei a explicar tudo isso que eu expliquei aqui. E o que que ela falou para mim? Ela foi e tirou o brinco rápido. Eu falei, o que que aconteceu? Ela falou assim: esse brinco é uma joia de família de uma tia que era solteirona. E a gente caiu na risada, a gente caiu na risada, ela falou que não ia mais usar o brinco, e eu vi ela recentemente, tem menos de um ano, casada Casada. com filho, gente. Então, assim, se for o brinco, se for a micro, não importa. Mas a gente fala assim, o importante é que a gente trabalhe o paciente como um todo. A gente não indica técnicas para o paciente porque Sim. só por indicar, é porque a gente sabe que o trabalho multi, todo mundo ajudando de um todo, complementando, ele pode melhorar muito mais rápido, né? O que ela fez sentido para ela. A gente fala que ressignificou a vida dela. Ela viu aquele brinco, ela, nossa, faz toda a leitura biológica nos mostra isso, que a Sim. percepção, a pessoa ressignifica aquilo que está lá na memória e simplesmente a hora que Uhum. parece que é passe de mágica. As pessoas até chamam, nossa, como vocês conseguem fazer um passe de mágica? Não, simplesmente a gente está embasado em estudos. Exato. E a leitura biológica, quando você vai estudar ela, você vê que o embasamento dela foi de um médico oncologista alemão que criou ela.
após a perda de um filho, né, Carla? Ele perdeu um filho, teve um câncer de testículo, ele era Uhum, oncologista, se recusou ao tratamento, e se for contar a história, ela é muito grande. uhum. E ele conseguiu mostrar a interação através de scanners cerebrais do meio, cérebro e órgão. Quando você consegue ressignificar isso para a vida de um paciente, ele muda totalmente a visão de tudo. É o que a gente chamou, eu falei lá do tapa, do cavalo charreteiro no começo da live. Justamente ele enxerga a vida de maneira diferente. Começa a parar de olhar os problemas e eu falo, para de procurar problemas, procura soluções. Exatamente. Eu Que acho que eu vou é o conseguir. foco. Não, eu acho não. Eu acho a primeira oportunidade da derrota. Eu vou conseguir. Tem que mudar tudo, mudar a forma de falar, mudar a visão da vida, mudar a frequência que atinge. Nossa, eu tô tão triste. Tá vendo, escutando música o dia inteiro de frequência negativa, música triste. Música também é uma coisa que a gente aprende. Que a música, quem que fala? Ah, o Masaru Emoto. Olha um livro que eu posso Nossa, a colocar emota lá, da vou até água. botar ele O aqui. É, japonês da água. então, que ele fala da frequência, né? Então, tem até um local, tem um. Não é uma pousada, é um hotel que tem próximo ali da Castelo Branco, se eu não me engano, que tem um local, é um hotel onde eles plantam tomates, tal, eles plantam e as próprias frutas, verduras, elas ficam ouvindo música clássica o dia inteiro. Vocês não têm ideia o quão linda é a frequência da música clássica. Então, o livro do Masaru Emoto, que ele fala do milagre da água, o poder da água, eu posso postar aqui, eu vou postar os livros da live depois. Mas ele fala muito das frequências, ele tira foto da molécula da água. Então, dependendo da palavra que você fala, da música que você escuta, provando que nós somos o quê? Frequência. Então, isso que o Forlan está Frequência. falando é um fato. Se você fica ouvindo músicas que te colocam numa baixa frequência, seja das letras, do tom da música, você só vai ficar cada vez mais o quê? Depressivo, porque nós somos o quê? A frequência, que nem o Forlan mesmo falou, nós somos antenas, a gente está captando sinais o tempo todo. O desenho do DNA nos mostra isso. Você vê, o desenho do DNA é uma dupla hélice parecendo uma antena. Ele suga, ele puxa tudo. Essa Uhum, semana, estava em Palmas, atendi duas crianças, uma criança, um adolescente de 16 anos e uma criança de 9. Só para você ver tanto que é frequência. O uhum. adolescente estava vendo muita televisão, jornal, os pais queriam que ele tivesse informado. O Jornal Nacional estava na casa no 12. E a pequenininha, eles resgatavam essa criança, não deixavam ela ver, colocavam ela no quarto para ver desenho. Uhum. O adolescente, não, ele tem que estar informado do mundo, tem que estar informado do que está acontecendo no mundo. E a pequenininha lá isolada. O pai teve Covid. Pergunta o que aconteceu com a pequena. Nada. Brincou, não, meu pai está com gripe. O menino, igual já, o pai teve Covid lá no começo da pandemia. O Uhum. menino, tem dinheiro pela segunda vez agora, simplesmente surtou. Uhum. Porque meu Uhum. pai vai morrer, meu pai vai morrer, meu pai vai morrer, tá todo mundo morrendo. Só para você entender o que a frequência atinge, o que fazem Uhum. com as pessoas. Tudo é a nossa mídia, o Instagram, ele modula nós. Você acha Instagram. que o Instagram, você vê o que você quer? Não, você vê o que o Instagram te manda ver. As Uhum. televisões, se você põe, a gente está falando muito da Globo, não, mas não é Globo, é todos. Esses dias eu estava em Canarana, cheguei do jeito que eu pus o cartão do hotel, tava passando o jornal hoje, falando do Covid, não sei o que, nossa, não quer saber disso. Mudei de canal, caiu na Record. Filho mata a avó, não, neto mata a avó por causa de R$ 10. Eu falei, pelo amor de Deus, eu fui lá e desliguei a televisão da tomada. Eu falei, Não tem como isso é frequência. Se você Uhum. atingir isso, já se falam, o cortisol vai lá em cima. O Afonso, em uma das lives dele, estava falando sobre isso. 5 minutos de informação negativa, 4 horas. 2 horas. 2 horas? Se eu não me engano, é Não, 2 horas. 4. É 20 minutos, é 24 horas de imunidade baixa. Se você baixar a imunidade, é onde entra toda a via de problemas. Se você entra nessa frequência de morte, de doença, e você fica nesse ambiente com as pessoas falando disso, você só vê isso, no seu Instagram só tem isso, no seu Facebook só aparece isso. 6 horas o Diego. O 6 Diogo. horas, Diogo. Boa, Diogo. Uhum.
É muita Então, informação, às vezes falha. Obrigado. Se a gente falar alguma coisa diferente aí, vocês podem corrigir, por favor. falar 6 horas, tá todo mundo assistindo a live do almoço. É 6 horas, é verdade mesmo, gente. É seis Uhum, horas, é isso mesmo. sim. Então a gente fala assim, você imagina Justamente. você viver num ambiente tóxico. Então, o seu relacionamento que não é bom, por exemplo, ou na sua casa que você mora com seus pais, eles estão o tempo todo brigando. Então, você imagina no seu trabalho, se você vive tenso no seu trabalho. Se você vive num ambiente de trabalho de briga, de excesso de competição, de ninguém fala com ninguém, então você fala, imagina o quanto você começa a cair a sua imunidade, o quanto você tem a tendência a ficar doente, a adoecer e ir de uma doença para outra, de uma doença para outra, de uma doença para outra. Então, por isso que é muito importante a gente tomar cuidado com os ambientes que a gente vai, as pessoas com quem a gente está se relacionando, qual que é o tipo de assunto que essas pessoas têm também, né, por causa desse ambiente onde eu tô. Então, se algo não está bom, é por isso que a gente precisa pedir ajuda, né? É o que eu estava falando com uma paciente hoje. Às vezes as pessoas nem conhecem essas técnicas, esse tipo de técnica. Às vezes ela acha que, tipo, ela não conhece, ela nunca ouviu falar, ela não sabe a respeito disso. Então, por isso que nós temos que divulgar cada vez mais todo mundo, né, esse tipo de informação, né? Seja das técnicas que a gente trabalha, ou se vocês conhecem outras também que trabalham na mesma questão. Porque o ambiente é tudo. Se vocês querem saber do ambiente, tem a Camila que está aí. A Camila começou a ler o livro que a gente falou na live passada, de segunda-feira, ela está lendo Biologia da Crença. Então, se Biologia da vocês crença. querem entender essa questão, começar a entender sobre a questão do ambiente, leiam o livro A Biologia da Crença, do Bruce Lipton. Esse livro é maravilhoso, ele é um biólogo, pesquisador, professor de faculdade, trabalhava dentro do laboratório. Ele começa a falar que a vida dele começou a mudar. Olha lá, a Camila, que está aí, a mãe da Bia, Camila amiga das Gouveia. o quanto a vida dele começou a mudar quando ele saiu de um lugar onde ele não estava feliz e ele foi para um lugar onde ele estava feliz, aonde todo mundo na ilha que ele morava parava um certo horário para contemplar o pôr do sol. Só. Aonde que a gente faz Havaí. isso, gente? Às vezes a gente entra para trabalhar de manhã e sai já está escuro. Não tem tempo Sim, para você nem... contemplar, para tomar um café, para almoçar, não tem tempo para tomar café da manhã. Então, isso pode começar a minar a forma como a gente está vivendo, pode começar a minar. Você está aí? Ah, você tinha escurecido Tô a aqui, tela aí. ó. Então, se vocês querem começar a entrar um pouco nesse campo, entender um pouco mais a respeito disso, leiam o Biologia da Crença do Bruce Lipton. A gente vai falar do outro também, né? Do Evolução A Espontânea. evolução espontânea. Mas eu sempre falo, começa pelo Biologia da Crença, que ele é até é bem fininho, uma leitura bem fácil, ele é bem Uhum, tranquilo, gostoso. O uhum, Evolução Espontânea, ele é mais ou menos assim, né? 500 páginas. Mas a hora que você entra nele, ele é super didático também, que ele mostra a evolução tanto da história política americana, e uhum. alguns pacientes falam assim, eu posso pular essa parte? Pode, mas quando você lê ele inteiro, você vai entender ele Exatamente, melhor. exatamente. Mas tem É a paciente que fala parte assim, não, eu mais quero só ler a parte pesada. do Bruce Lipton. Sim, pode, não tem problema. Mas são livros, fala que são livros que você tem que ter na cabeceira da cama, você tem que saber ele de qual salteado e decorado. Tem o que eu sempre falei também do Capra, do A Teia da Vida também, ele é super fantástico, que ele vai te mostrar que você não faz parte, você é uma parte da teia, você não é a teia da vida. Simplesmente Uhum. você pode mudar totalmente a vida quando você quiser. A literatura, ela é muito rica, tem muita coisa. Sempre, o Claudinho sempre fala muito de Monteiro Lobato, quem pouco lê, pouco vê, e é obrigado a acreditar no que te dizem. Então, Uhum. ninguém é obrigado a acreditar em nada. A literatura está aí, o Google está aí, a informação é fácil hoje. Antigamente Uhum. era difícil a informação. Antigamente, se você quiser uma informação, você tinha, como é que chamava aqueles livros dessa grossura aqui? Ó? A Barça, Barça, a Barça, né? Hoje, com 2 minutos, o 2 minutos, Larousse Cultural. 30 segundos, você pega toda a informação. A informação está aqui, o ambiente está aqui. Podemos mudar? Sim. Tem várias técnicas? Tem. A micro é uma delas, a leitura biológica é outra. O reiki ajuda. O Tem Reiki, o o Theta Triple Healing, Teta. Theta Healing. Uhum. Então, tem várias técnicas que a gente pode conseguir. Um psicólogo. Psicólogo Sim, com também. certeza. A gente já Tudo é como chegou. você quer, percepção. Você tem que ter uma percepção e sentir que aquilo é melhor para você. A gente tem que parar de nadar contra a correnteza e seguir o fluxo da vida. Segue, deixa que a vida
te leva. Como é que chama o carinha lá? O Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. E você sabe que até quando você não está dormindo bem, né, que a gente estava falando aquela questão da memória do ambiente, do local, às vezes no seu trabalho você não está conseguindo se concentrar, aí você já fez de tudo. Em casa, você não está conseguindo dormir. Às vezes, desde que você mudou para essa casa, você muda de lugar. Às vezes, você mudar o local da cama, de Só você mudar. mudar o lugar de Uhum. dormir, de você mudar a mesa de trabalho, você já consegue se concentrar. Aí você fala, o que que é isso? Às vezes, naquele ambiente, né? O Feng Shui, eu fiz a formação. Então, às vezes, você tem o seu ambiente e, às vezes, o fato de você dormir, você não vê a porta. Às vezes, a energia que está parada naquele local, que naquele local você tem que colocar uma planta. A sua cama tem que ficar virada para outro local. Só isso já muda a frequência, já faz você relaxar e já faz você dormir, né? De costas para janelas também, não pode. Você sempre está com medo de alguma coisa acontecer. Então, tem várias Exatamente. informações no Feng Shui que você consegue mudar, principalmente esses ambientes. Mas eu falo que a melhor forma de mudar um ambiente é parar, olhar para si e olhar com quem você convive. Exatamente. Não consegui, fiz tudo possível. Aí existem as técnicas, nós estamos aí para te ajudar. E olha, o Eduardo perguntou o que fazer hoje, hora que estamos no local de trabalho, hora em casa, lugares diferentes, com objetos diferentes, energias diferentes. Você precisa analisar como é que você está se sentindo, como é que você se sente no trabalho, como é que você se sente em casa, se tem algum lugar que está te incomodando, que você se concentra menos, que você tem mais preguiça, que você tem mais vontade, e analisar o que dentro desse ambiente você pode estar querendo mudar. Tem gente que acha que produz mais em casa, né? Mais em casa, isso. Então, o que está acontecendo lá no trabalho que você percebe que você não consegue produzir? Ou vice-versa. Não, eu percebo que é o contrário. Então, o que dentro da sua casa você não está conseguindo se concentrar e produzir? O que o Forlan acabou de falar é parar e pensar. A gente tem que pensar que somos nós que dirigimos o carro. Então, Nós somos nós autores da nossa vida. escolhemos o sentimento, né? Sim, nós somos E autores da nossa vida. Não adianta culpar. Nossa, o mais fácil é o vitimismo, né? Nossa, a culpa é de fulano, nossa, a culpa é de ciclano. Não, você é autor da sua vida, você é co-criador do seu destino. Sempre uso esse Os termo. nossos problemas, né? A maioria deles, né? Nossos problemas não são externos, eles são mais internos. Mas quando eu já trabalhei os problemas internos, eu tô lá dentro, né? E eu percebo que eu já trabalhei esses problemas internos. Aí a gente pode começar, que foi o que a gente falou na primeira live, você. Sim. Aí agora eu não consigo mudar. Então, como que tá esse ambiente? Né? Então a gente precisa pensar, tem uma parte que o Bruce Lipton fala que eu amo, que ele fala lá no finalzinho do livro da Biologia da Crença, que ele fala da televisão. Que cada um é uma televisão e na sua televisão passa a sua imagem. E a gente tem antena que está captando o sinal, né? Mas um dia essa TV pode deixar de funcionar. Mas o sinal, ele continua passando. Então, não sei se vocês já viram matérias, até a hora que eu estava lendo isso no livro, meu marido viu uma reportagem de uma criança de 9 anos no Texas, se eu não me engano, que ele está fazendo faculdade de engenharia com 9 anos, porque ele fala que a missão de vida dele, o propósito de vida dele ter vindo aqui é construir órgãos para ajudar pessoas que tiveram que retirar esse órgão. Então ele fala construir órgãos artificiais. Como que você explica uma criança de 9 anos que já está na faculdade, engenheiro? Então a gente fala que sinal que essa criança está captando. Então por isso que a gente está falando que nós somos feitos de frequência. Que a gente pode, eu não gosto dessa estação de rádio. Você faz o quê? Você muda para a frequência que você gosta. Então se você não buscar ajuda, se você não for atrás de alguém com alguma técnica que possa te ajudar, você não expor isso para as pessoas, né? Você fala, gente, eu preciso de ajuda. O que você pode me indicar? Isso não foi bom. Você pode me ajudar com isso? Tem alguém que você pode me indicar para isso? Para que você consiga mudar essa frequência. E daí, claro, você tem que pensar que você vai atrair pessoas diferentes. Às vezes você não vai mais gostar de certos ambientes, mas você tem que estar disposto a mudar. Que tem gente também que nesse momento não está disposto, né, Fela? Não, tem pessoas que querem, é o que eu estava falando um pouco agora, é o vitimismo. Simplesmente querem sentar na cadeira e acham que você é responsável pela vida dele. Não, ninguém é responsável pela vida de ninguém. Como a Carla falou, você que dirige o seu carro.
Você Uhum. que comanda a sua vida. Você é criador do seu futuro. Nosso cérebro, ele cria roteiros. E pode se ter alguns roteiros passados que pode jogar uma bomba ali na frente para você pisar. Por isso que a gente fala que as técnicas que a gente trabalha é bom, para a gente limpar Uhum. essas bombas para trás, para o corpo conseguir seguir. Porque as pessoas podem, nossa, vou mudar o ambiente, muda tudo, faz a micro tal, mas não muda o pensamento. Ele não consegue. Tem pessoas que entalam ali e não sabem o porquê. Porque ele acha que fazendo uma micro vai resolver a vida dele. Não. A micro vai limpar tudo, vai fazer você enxergar de maneira diferente. Porém, você tem que querer. Uhum. A pessoa tem que querer. Exatamente. Quando chega um paciente obrigado lá, é até engraçado. Ele já chega assim, ó. Com os Não, minha braços mulher mandou o cruzados. quê? O que eu posso te ajudar? Posso ser sua vida? Não. Minha mulher veio aqui e disse que você descobre tudo. Não, desculpa, dá vontade de pegar uma bolinha, uma vela preta, uma bolinha de mágica e pô assim, vamos então descobrir, vamos brincar de. Mas eu brinco que eu falo assim, não tem ninguém ali te ameaçando. E a pessoa dá risada, né? Então é no Sim. mesmo momento que ela dá risada. Oi, Fátima. Então é no mesmo momento que ela ri, que ela fala assim, não, verdade, eu tô aqui. Então a gente fala, o primeiro passo da mudança é a gente querer mudar. Então nenhum médico, ninguém vai conseguir te ajudar se você não quiser mudar a frequência. Eu quero ficar nessa rádio. Tá bom, fique, não tem problema. Só que você sabe que você não vai conseguir mudar essa condição, né? Que nem as pessoas que controlam demais. Eu falo por mim, né? Então, as pessoas que controlam, então muitas das vezes querem controlar. A gente vê que com as técnicas que a gente trabalha, a gente não tem controle. Quem passou por sessão de Saikê já comigo, sabe, quando você vai fazer o teste muscular, não adianta você querer segurar, você querer mentir para mim que aquilo você Não, sente. Se segura você não mesmo. sente, você vai se sentir fraco, você não vai dar conta de continuar. As pessoas, quando fazem sessão de Saikê, ri. Porque elas falam assim, gente, eu não acredito, eu tô fazendo força. Eu falo, eu sei, mas se o seu subconsciente não concorda, te enfraquece, então você não vai conseguir mudar. Então, o que a gente consegue fazer com as nossas técnicas, né, Forlan, é criar um potencial. Então, você cria um potencial que você não tem mais a memória que atrapalha o bom funcionamento do organismo. Você não tem mais aquela situação que incomoda no seu subconsciente, que te impede de sentir paz e de seguir em frente. Mas a gente somente criou um potencial. A ação é toda sua. Então, se A você está ação é do querendo ser humano. controlar demais, achando que a gente vai resolver o seu problema, vai na sua casa para conversar com seu marido, com a sua esposa, que a gente vai lá fazer seu filho obedecer você, a gente não consegue. Mas se a gente já trabalhou a memória que te impedia de conseguir fazer isso que você queria, se a gente equilibrou no Saikei, o seu subconsciente, aquilo que te enfraquecia, você tem o potencial. Agora você precisa agir, né? Que nós corrigimos a memória, Exatamente. ressignificamos para o paciente o que aconteceu, Exatamente. posicionamos ele no clã. Opa, peraí, você é tal filho, sua função é tal, sua energia de base é tal, que pode resolver tal coisa. E em Exatamente. cima disso, o paciente começa a enxergar as coisas de maneira diferente e guiar. Porém, alguns querem que você vá na casa dele e resolva. Porque tem outra parte que a gente chama de comunicação, que cada um comunica de maneira diferente. Tem as pessoas, eu sou sinestésico, a Carla também deve ser sinestésica. Tem pessoas Caso da visuais. fisioterapia. Nós trabalhamos com o quê? Com a mão. Eu converso aqui, se eu parar minha mão aqui, eu não consigo conversar, eu não consigo sair nada. Então, aí tem a outra parte que eu falo assim, você tem que entender o ser humano como um todo para ver como ele funciona. Se ele, tem pessoas que tem que ouvir. Você conversar, eles vão ouvir. E tem pessoas que você tem que desenhar para eles verem, que são visuais. E Uhum. tem pessoas que têm que agir, tem que pegar. Eu sempre estou aqui pegando alguma coisa aqui para me conversar com vocês, porque eu não consigo. Então, as pessoas têm que entender tudo. É um mecanismo muito bem complexo. Tem solução? Tem. Tem. É fácil? Não. Não. É mais fácil ser vítima. Você Uhum. escolhe. Você pode ser coadjuvante da sua vida ou pode ser o autor principal. Você Uhum. pode levantar e ser o autor principal da sua vida. Alguns pacientes falam, nossa, doutor, muito obrigado, mudou minha vida. Eu, não precisa me agradecer. Quem que mudou sua vida foi você que Você. levantou de uma cadeira e foi procurar ajuda. Se foi a Uhum. micro, se foi a leitura, se foi o psicólogo, se foi... Não importa. O mais importante é a pessoa que levantou e foi atrás de ajuda. Esse sim vale os parabéns. Exatamente. Então, se vocês querem ler um pouco a respeito dessa evolução que a gente está passando agora, o Bruce Lipton já falou, esse livro, se eu não me engano, é de 2012, 2010, é um livro antigo já.
que ele fala disso que a gente vai passar hoje, né? Que essa parte da junção da ciência com a espiritualidade, não separar isso, porque não dá para separar corpo do espírito, não dá para separar. A gente fala, tá tudo muito junto. Fala assim, você está separando, que nem foi uma pergunta que alguém fez, né, a respeito da gente separar isso, não tem como separar. A gente trabalha como um todo. Então, o livro Evolução Espontânea, que é o segundo, então a gente indica que você leia primeiro o Biologia da Crença, e por segundo, Evolução Espontânea. Ele vai falar também dessa junção, a respeito do que a gente não controla nada, o DNA, né, ele tem a sua parte, mas ele não controla o gene, não controla, né, tudo é o nosso ambiente. Então, se você quer transformar o ambiente que você vive, comece por quem, Furlan? Por Por você. você. Você não muda ninguém. Para mudar o nosso próprio é difícil. Para mudar o outro é impossível, ninguém muda ninguém. Porém, como a Carla falou lá no início da live, você mudando é uma engrenagem. Você vai puxar o outro. Se não for, desculpa, vai romper. Exatamente. Cada um segue a sua vida. Isso pode ser familiar, pode ser amigos. Inclusive, principalmente vamos falar em amigos, os amigos mudam muito durante a vida quando você vai mudando a energia, mudando a sua frequência. Você vai pegando a frequência de quem está na sua frequência. Casais que rompem porque um olha para a direita, outro olha para a esquerda, não consegue. Porém, E tipo tem as aquelas pessoas que borrachinhas ficam de dinheiro, pensando. né? Vai puxando. Ele vai puxar, vai de uma vez, ou ele vai arrebentar e vai embora. E aí as pessoas pensam, né? Aonde foi que meu relacionamento não deu certo? Porque aí fica sofrendo. Já não bate mais a frequência, já estava dando tudo errado. Aí a pessoa fica lá, porque era bom, que o que será? Que foi? Frequência. Não batia mais, não fazia... fez sentido por um período, porque vocês tinham a mesma frequência. Depois não tinham mais. Então, Vai se você evoluir o quer outro, mudar, não. exatamente. Então, se a gente quer mudar, precisa começar por quem primeiro? Você quer transformar o seu ambiente? Você começa por você. Depois você arrasta quem está do seu lado, seu relacionamento. Depois você começa a arrastar a sua família. Todo mundo viu que vocês começam a mudar, que você começa a fazer isso, começa a fazer aquilo. Você começa a arrastar todo mundo, que nem a gente está falando aqui. E essa forma que você vai começar a perceber o ambiente diferente, porque cada um começa a se colocar no seu lugar, né? O que você ia falar? Não, eu acho que o Eduardo falou assim, da estrutura, separação. Sempre a gente tem que pensar, o paciente chega na clínica com queixas, onde nós vamos primeiro? O que mais afeta o ser humano? A família, o clã, o lar. O trabalho afeta? Muito. Porém, o que mais afeta um ser humano é a família. Onde deve começar a melhora? Você. Depois o seu lar. Seu lar é onde você repousa, onde você consegue organizar. Para depois o trabalho. Se organizando sua casa, eu falo que sempre é uma báscula. Melhora uma coisa, melhora a outra. É automático. Primeiro, comece dentro de casa. Primeiro E quando a você, gente depois dentro de muda, casa. e Muda quando a tudo. gente muda, o mundo muda, os amigos mudam, tem as pessoas que vão te acompanhar, aquilo que a gente estava falando, tem pessoas que não. Então, o reposicionamento se torna o quê? A evolução, né? Sim. Então, onde tudo começa a mudar. Então, você imagina se a gente começa a tratar agora. Então, o mundo para os nossos filhos será diferente, para os nossos netos vai ser mais diferente ainda, se a gente já começa a trabalhar esse ambiente agora, né? Se a gente começa a reposicionar as pessoas no seu lugar. Então, se a gente quer transformar o ambiente, se tem algo que eu não estou gostando da minha vida, tem que começar por mim. Mudar o outro, você pedir para mandar fulano para consulta porque você quer que ele mude, gente, isso não vai funcionar. É Não você existe que isso. reage a ele, não existe isso. Eu sempre falo, tudo é frequência. Tudo é relacionamento. Tu fala de relacionamento, pensa em casais. Não, tudo é relacionamento. Você com o seu chefe, você... Aqui nós estamos aqui com 42 pessoas, estamos num relacionamento. Tudo é dual, nada é separado. Tudo está em você. Você pode começar todos os dias. Você pode levantar agora, não precisa nem acordar. Agora eu vou levantar dessa cadeira, vou mudar. Você pode começar a cada momento. Você não precisa esperar. Todas suas decisões determinam sua vida. Você é autor principal da sua vida. A gente sempre busca isso. Não esqueçam disso. Então, essa live se torna uma continuação da outra, porque, ai, como é que eu posso transformar meu ambiente? Continua de novo, é você. Sempre será você. Sim. E termina com a frase do Bruce Lipton. É o ambiente. É o ambiente, seu besta. Me pediram Então, para não falar. A gente... Ju falou assim, não fala essa frase. Não, toda live você fala essa frase. Então, ó, de Mas, novo,
A gente tem menos de um minuto. Eu queria te agradecer de novo por ter topado. Adoro fazer live com você. Você é meu amigo. Você praticamente se tornou meu irmão para mim. Amo você, a Ju. Então, eu quero te agradecer de novo por partilhar aqui com as pessoas que eu conheço, com os meus seguidores, o seu conhecimento, tudo que você tem para contribuir para o mundo. Eu te agradeço demais, demais, demais. Obrigada por ser Eu meu que amigo. agradeço, Carlinha. As pessoas que estão aqui, seus pacientes falando que são seus fãs aí, os meus alunos, as pessoas que me acompanharam, os nossos pacientes que estão aí. Gente, muito obrigado, mãe, família, minhas tias, todo mundo aí. A Ju, ó. Obrigado, gente. Muito obrigado mesmo, tá, Furlan? Agradeço a todo mundo, os pacientes, a Carla. Muito obrigado pelo convite, Carla. E Estamos Diogo. juntos sempre. Ao Diogo, obrigado. Obrigado a todo mundo, minha família, minha mãe, meu pai, meu irmão, minha irmã, tá aí, meu Camilo, cunhado, a Ju. Mas só para finalizar, eu acho que a última frase, a última live eu 30 aprendi que é essa. segundos, Não basta saber, é preciso aplicar. Não basta querer, é preciso também agir. Fica com Exatamente. Deus, gente. Gente, Tudo de bom. Orlan, obrigada, gente. Obrigado Obrigada. você, A live Carla. salva no IGTV, vai estar no meu canal do YouTube daqui a pouquinho, tá bom? Obrigada, gente. Boa noite. Beijo. Boa noite.